Mário, o que aconteceu hoje, meu amigo Mário Gordilho? Pois Estamos é, a começando gente o não nosso tem, pilo. Hum? eu acho que a gente não tem público aqui ainda. Ainda não temos, né? A gente está É, gravando aqui, vamos ver o que rola. beleza. Chamamos nossa meia dúzia de amigos, mas acho que até eles, se eu fosse um deles, eu não sei se eu entraria hoje, não, depois desse jogo vagabundo que a gente fez, né, mano? Eu chamei até Vascaíno, Botafoguense. Botafoguense perguntou: posso participar para falar mal do Flamengo? Pode, mas eu vou vetar. Deve. A gente fala que esse cara não, esse não. O que você achou do jogo, Mário? Cara, o jogo, para mim, eu acho que é melhor a gente comentar o pacote dos 4 jogos. Eu acho que tirando o jogo do Atlético Goianiense, que foi muito ponto fora da curva, os outros 3 foram muito parecidos. A vitória contra o Curitiba, a derrota lá do Atlético, que eu acho que talvez tenha sido o melhor jogo, e Foi. o de hoje foi sonolento, foi. Engraçado, né? O primeiro tempo, a gente ali, sei lá, os primeiros 20 minutos, parecia que estava engrenando, você viu alguma coisa funcionando, mas o time não tem mais a velocidade do ano passado, né? Parece que os caras Cara, estão fora de ritmo mesmo. muito, muito. Eu até listei aqui uma série de itens, porque eu acho que tem explicação isso daí, né? O time do Flamengo é muito bom, né? Mas tem É explicação. verdade, tem explicação. Não é porque o Dome é ruim, vamos descontratar Não, outro. Não é por não é aí. isso. O cara Europeu não não teve trabalha, tempo. europeu não trabalha dessa forma. Europeu trabalha a longo prazo. Não é É perder isso os 3 jogos, vai embora. É, isso é bem característico mesmo, né? Você vê que, bom, o Mister ano passado deu uma sorte, entre aspas, porque ele teve aqueles 20 dias ali que minimizaram os problemas, né? Quando ele começou a jogar, o negócio não estava muito bom também. A gente Não, sofreu com o Atlético, sofreu com o Bahia, e depois, nos 15 dias, a defesa começou a se arrumar, e aí depois foi tudo bem. Mas o Domi não teve isso, né? E é não, e diferente, não né? vai Você ter. chega... E não vai Não vai ter. ter, Não vai ter. Vai ter 2 jogos por semana. é verdade. E vai ter E que aí arrumar. ele, Ele vai ter que arrumar o time com. Vai ter que trocar o pneu com o carro em andamento. Um carro em é, movimento. Não tem jeito, não. Com certeza. E aí, assim, ele fala, ele até ficou meio bravo, eu vi da última vez, acho que foi no jogo contra o Atlético Goianiense, não, contra o Curitiba, quando ganhou, né? Que o repórter perguntou assim: então, bom ganhar, né? Conhecendo mais os jogadores? Aí ele deu uma cortada meio e falou assim: pô, eu conheço, eu vejo. Mas uma coisa é conhecer de longe, outra coisa é conhecer no dia a dia, né? Não, é Tipo, muito diferente. É, o é, é a mesma René, coisa a gente comentar o jogo da arquibancada como torcedor e o técnico do que vive o dia a dia dos jogadores. É muito diferente, cara. Muito diferente mesmo. é verdade. É. Aquele negócio, por exemplo, o René entrou até bem, assim, com vontade, tudo, mas totalmente torto, né? A gente, Não. para tomar um segundo gol ali nas costas dele, era E eu sou mais um contra pouquinho. isso, porra. Tem um garoto lá, o garoto já fez sucesso, já ganhou tudo que podia ganhar no Júnior, no Juvenil. Bota o garoto para jogar, não é possível, cara. Porque aí você queima o cara, o time já está com um problema de confiança. Aí você vai É, para lateral esquerda, na lateral direita, porra. não é uma boa, né? Eu me lembro Não, uma vez, pô, há muito tempo atrás, uma daquelas Libertadores que a gente nunca mais ganhou, depois que a gente ganhou em 81, a gente perdeu em seguida para o Peñarol, aí, alguns anos depois, a gente ia decidir, se não me engano, era com o Nacional do Uruguai no Maracanã, e a gente tinha perdido o primeiro jogo, tinha ganhado de 1-0, pelo menos, para levar para a prorrogação, pênalti, alguma coisa assim, e a gente só tinha uma baixa, acho que era o Leandro, o lateral. E aí, assim, bom, qual é o natural? O Jorginho entra aqui no lugar dele. Não, o lateral esquerdo estava com problema. Aí o técnico falou: não, então eu vou pegar o Jorginho, torço ele para a esquerda e boto um cara. Porra, ele acabou com os dois lados. Nós tomamos um passeio e perdemos o jogo também. pois é. E eu acho que é isso. Às vezes você tem que fazer o mais simples. Quem é? O Thiago Maia, que já jogou na lateral? Bota ele. Não, é o garoto? Bota o garoto. Sei lá, né? Não muda todo o sistema. O René é um Porque cara tudo, né? Mas claramente ele estava errando o passe, ele tentou cruzar uma bola de direita que foi fraquinha, ele não tem condição de jogar na lateral direita. não tem. E até não. Eu nem. Pouquíssimos na história fizeram isso, né, cara? Júnior, o próprio É, Leandro, mudar de posição, isso é muito difícil. E eu não sou contra fazer essas experiências, não, mas eu acho que para você fazer isso com sucesso é bom você ter um tempo, né? Então, você tentar ser meio na louca, porra, por exemplo, Vitinho entrar no lugar do Everton Ribeiro, para mim era o cara que estava ainda salvando ali o meio-campo, né? Aí, de Ele novo, a errou, gente fica sem ligação e tudo, né? Fica meio todo mundo solto. criticou. Mas, cara, ó, o ponto aqui que eu falei dos três jogos, o que, que eu acho, e o Atlético Goianiense foi um jogo à parte, mas dos É, 3 jogos, eu fico imaginando por quê.
Tem fundo político nisso, mas por que que o Flamengo forçou a maior barra do mundo para voltar ao Campeonato Carioca? Para ganhar apoio do governo, para aprovar MP? Que parece que nem vai ser aprovada, não vai nem entrar, né, em pauta. Vai caducar, a MP vai caducar. A Globo não perde fácil, não, cara. Ela vai caducar, o Flamengo já não sabia que tinha vendido os direitos para o brasileiro, parece que foi saber depois. Aí nós voltamos o Campeonato Carioca, o time ganhou a duras penas, um campeonato que ele é muito superior a todos os outros. Aí depois deu 10 dias, 11 dias de férias para os jogadores, enquanto todo mundo começou a jogar, ganhar ritmo, ganhar condicionamento. Aí na volta o Mister sai, detona todo o planejamento, os caras voltam a treinar sem comissão técnica, fazendo roda de bobinho, e é isso aí. É isso aí. Completamente sem ritmo e sem condicionamento físico. E futebol hoje em dia é condicionamento físico, cara. Em 2019, o time estava. O Abel fez um monte de cagada técnica, fez, mas o time fisicamente estava bem, não estava essa máxima. E aí o Mister ficou atolando nos caras, né? Botou eles para treinar dia e noite e botou eles no ritmo europeu, no ritmo profissional europeu que a gente não tem. Você falou um negócio aí que é importante, né, Mário? Eu também vejo assim, é engraçado o que era assim, a gente ser um grande time do Brasil, da América do Sul e até do mundo no começo da década de 80 e hoje em dia o que a gente é. O mundo mudou tão rápido e a gente aqui no Brasil não acompanhou que hoje o Flamengo, mesmo descolando dos outros, ele ainda está engatinhando em comparação com várias outras coisas. Por exemplo, estrutura física. Agora já tem um bom CT. Bom, a segunda comissão técnica mais profissional, mais europeia, assim que a gente consegue. Isso é legal. Por outro lado, a nossa liga não sai. E não vai sair se a gente só fizer acordo com o governo, não sei quem, não fizer acordo com os times. Porque se a gente não tiver liga forte, a tendência é que o nosso futebol não seja atrativo, que a Grécia leve os nossos jogadores, que o dinheiro não pare aqui, que a gente não tenha adversários, né? Para na hora que for fazer mesmo, vamos ver, para valer com os times de lá, a gente não tenha essa vivência. Então, assim, já passando por um degrau, mas se a gente não continuar, a gente ainda está muito longe. Hoje eu vi lá, essa semana, né, que a gente está vendo os pedacinhos aí da Liga dos Campeões e tudo, é muito diferente, né? Um Leipzig da vida um outro mundo, pô. 2019 foi essa, Bruno. 2019 a gente jogou como um time europeu. O Brasil, e aí eu estou falando em seleção brasileira, o Brasil não tem a mínima condição de disputar uma Copa do Mundo mais. Não tem. Já de uns 10 anos para cá não tem. Não tem, porque é outro esporte, é como a NBA e o resto do basquete. É isso aí. Não tem, é outro futebol, é outro esporte. O Lyon hoje, fez um jogo digno, o Leipzig com o PSG fez um jogo bom também, o jogo é rápido. O que o Jesus fez? Ele sacou que tinha um time bom e botou os caras para jogar a europeia. É isso aí. E aí, com aquela marcação-pressão, com a saída de bola, aquilo acabou, não deu tempo de reagir. Agora deu tempo. Agora o Renato hoje reagiu, ele estudou, ele segurou, ele sabe. O Flamengo está começando uma temporada, uma pré-temporada, que seja, só que o Flamengo é superior tecnicamente ao meu time. Eu não posso falar isso. É lógico. Mas eu vou armar o meu time para jogar assim. O Atlético fez igualzinho. O Atlético Goianiense que surpreendeu. E o Curitiba... O Curitiba não dá, né? O Curitiba não conta. Mas o Grêmio e o Atlético fizeram igual. E eles podiam ter ganho o jogo. Segura o jogo. O Fluminense fez igual também. Só que o Fluminense é superior, né? É verdade. E o Mister, eu acho que ele já sabia, o segundo ano dele ia ser muito mais difícil que o primeiro, né? Ele também saiu por cima, até isso ele foi esperto, porque eu não sei se ele ia conseguir, talvez ele não fosse conseguir manter o mesmo nível, né? O que também abre a porta para o Domi poder fazer as ideias dele, já que ele vai ter que remontar de uma certa forma as coisas. Mas o time que ganha começa a ser manjado, marcado por todo mundo, né? E é natural isso. Por isso a gente tem jogadores bons para tentar inventar coisas diferentes. E olha a fibra dos jogadores jogando contra o Flamengo. O Botafogo lá no domingo vai ser a mesma coisa. O Botafogo mas o Botafogo vai jogar uma final de Mundial contra o Flamengo. E o Flamengo vai jogar esse taca aí do Pep Guardiola, de ficar tocando até achar uma brecha. É isso que o Flamengo vai ficar fazendo.
Mas os outros, você vê o Grêmio hoje, um pênalti claríssimo, um pênalti que não... Porra, tá um vídeo lá, tá mostrando. O juiz, gente, eu vi, tá lá, o cara botou... Mas não adianta, os caras ficaram 3 minutos. Aí eu queria abrir outro... Vamos nessa. Cultural. É. A gente tem um problema cultural no Brasil que trava o nosso futebol. Uhum. O Diego Souza, ele com 7 minutos, ele fez 3 faltas e ele reclamava assintosamente com o juiz, e o juiz conversa com ele. Na Europa, os caras reclamam, mas não é isso, não tem essa síndrome de coitadismo, de perseguição, de vitimismo. O brasileiro tem de vitimismo no futebol também. Ah, eu estou sendo prejudicado. Ah, o time do Rio é amigo da Globo. Ah, é sempre tem alguém de fora que está te sacaneando, que está te prejudicando. Nunca é problema interno. E aí fica difícil. É verdade. A gente fala que a gente ficou para trás aí do resto do mundo, e o resto do mundo, vamos falar a verdade, é da Europa, né? Nesses últimos 10, 20 anos aí, e é em tudo, né? É na questão financeira e tudo, mas é também na cabeça. A gente ainda acha que, muita gente aqui ainda acha, da imprensa, os técnicos, tudo, que futebol europeu é futebol de força, que não tem criatividade. Porra, os caras jogam hoje mais velozes, mais condicionamento físico, mais técnica. E sem vitimismo, sem mimimi, e a violência que tinha, que os hooligans entravam para matar o pessoal dentro de campo, sumiu também. Quer dizer, porque aí tem a política pública por trás. A gente, eu estou usando futebol porque a gente está discutindo futebol aqui, mas se a gente fosse falar de outras coisas. Lógico, é isso aí. Olha a diferença da política, do nível político e de consciência política, tirando o Brexit, mas a consciência política da Europa em relação ao Brasil. O Brasil, nós somos extremos. A gente é torcedor. Lá eles pensam a política para melhorar a vida da população. Aqui o futebol é esse negócio de levar vantagem, do jogador passear, do cara ver que não foi pênalti, pedir pênalti. Isso não acontece mais na Europa, não acontece. É verdade. Eles já mudaram de patamar, como diria o Bruno Henrique, né? E se a gente não fizer isso, a gente vai ser o time que é o melhor no meio de um negócio medíocre. Não adianta, né? Tem que mudar todo. É isso aí. Ano passado eu fui à final contra o Vasco, no Maracanã. No final do jogo eu estava sem graça. Porque eu comecei a gritar, é campeão. Mas e assim... eu fico olhando para minha cara, porra, é campeão, o Vasco nem tocou na bola. Verdade. Vasco não tocou na bola os 2 jogos. Ele não teve uma chance de gol. Aí, comemorar para quê? Uhum. O Fluminense foi a mesma coisa. O Fluminense ainda, joga a vida, reclama. Mas qual é a graça? Não tem graça mesmo. Não tem graça. E eu acho triste nisso tudo você ver assim, por exemplo, agora, o Guardiola. Nos últimos 10 anos, o Guardiola foi, acho que, o cara que mais revolucionou o futebol. E agora ele está se vendo numa situação que ele está começando a ser questionado, né? Assim, não está conseguindo fazer as coisas acontecer, inventa umas coisas que não dão certo. E é engraçado que a gente vê aqui o pessoal da imprensa, os velhos treinadores, né? Quando o Guardiola começa a perder, eles, em vez de entender assim, houve uma revolução que a gente não participou disso, a gente ficou mais para trás e ele começou a perder, eles falam assim, viu como a gente dizia que era marketing? Não funciona. Quer dizer, perderam uma roda, um giro da roda, e vou perder o segundo, né, cara? E a gente vai ficando para trás em tudo. Esse negócio mesmo que a gente falou assim, parece, por um lado, que foi muito interessante peitar a emissora de TV, não jogar o Carioca, não transmitir. No fim das contas, a gente ficou sem um e sem outro, né? Se era para peitar mesmo, não vamos jogar o Carioca. Faz igual o Atlético Paranaense. E sem a Libertadores. Sem a Libertadores. Quer renegociar, aí tudo bem, é problema da Conmebol. O Globo quer renegociar, que eu acho justo renegociar, está em outros termos, a Conmebol não aceitou, e a gente pode ficar, inclusive, sem Libertadores. Pois é. Então, assim, o contexto todo é muito amador no mau sentido, não no amador de paixão, né? Mas na falta de profissionalismo, de inteligência. Isso reflete. E agora, nós estamos com uma questão que eu acho que é mais pontual, o time não está se acertando, eu acho que ele vai se acertar daqui a pouco, mas realmente é um contexto ruim, né? Triste. Eu não vejo... Isso que você falou da seleção, ainda para mim é mais incrível ainda, né? Hoje em dia eu tenho certeza que a gente não tem condição de ganhar uma Copa. Se ganhar vai ser um aborto da natureza, assim, né? Dar uma sorte. A próxima Copa, Bruno, vai ser a mesma coisa, vai ser o Neymar e mais 10, porque quem é o outro jogador que a gente tem, grande jogador igual o Neymar?
Falavam que era o Gabriel. A gente pode falar aqui que a gente só está entre flamenguistas. O Gabriel, a gente vai ser eternamente grato ao Gabriel. Mas claro. Ele não é craque. Ele não é um grande jogador. Ele é um cara que... 2019, vamos esquecer 2019. 2019 é igual a 81. É algo assim que acontece raramente. O Flamengo tem tudo para ter hegemonia no futebol? Tem, porque tem dinheiro. E tem dinheiro é melhor. Porque você tem mais condição, você tem mais estrutura, você compra todo mundo, você repõe peça facilmente. Mas é futebol. Futebol é algo muito mais equilibrado do que basquete, vôlei. E aí eu volto para a pergunta anterior. Será que vale a pena o Flamengo ser octacampeão, igual a Juventus é na Itália? E ficar restrito ali. É verdade. Acabou. PSG. É isso aí. É diferente, né? Por exemplo, o Bayern é engraçado, porque ele tem essa hegemonia lá também, que vai ficando um negócio meio chato, meio repetitivo, mas ele monta nos esquadrões, né? E a seleção também é forte. Parece que o futebol na Alemanha deu uma mudada aí na última década. E você falava do Gabigol, ele parece o típico cara que ele precisa de um bom técnico para mantê-lo motivado, treinando bem, participando de esquema, né? A Alemanha de 2014 era uma seleção de excelentes jogadores, mas sem nenhum craque fora de série, mas que tinha um conjunto maravilhoso. O nosso time no passado, de certa forma, era isso, né? E o Gabigol, eu vi ontem, hoje, né? E no sábado, no fim de semana também, o Coutinho joga no Bayern, joga muito quando entra. Joga na seleção, ele joga 90 minutos e não joga nada, quer dizer... Porque é o Mano, cara. É o Mano que é o técnico. O Mano é brasileiro. O Flamengo fez errado? Não de trazer um europeu. Só que quando você traz um estrangeiro... O nosso mestre Carachima aí falando, Rodrigão, pontinho suado, né? Você viu só então a parte boa, que foi quando saiu o gol. Você deu bem. Próxima vez vamos ensaiar também, Bruno. A gente ensaia nos outros... Melhor. Mas quando você traz um europeu, o cara tem que ter tempo. O europeu não trabalha assim, se eu ganhar 3 jogos eu vou ser demitido. É isso aí. Vai demitir, vai trazer quem? Tem alguém no Brasil para a gente demitir? Vai trazer outro europeu? É a mesma coisa. O que aconteceu com Jesus é o que você disse, ele teve 20 dias para treinar. Agora não tem. Agora não há plano B. O plano B é ficar com o cara. Não tem. Eu acho também. Eu acho assim, o Jesus ainda deu uma sorte, entre aspas, assim, que o perfil dele, para mim, era tudo que o Flamengo precisava naquele ano. Talvez para esse ano não fosse, porque começa a desgastar, fica manjado, ele vai ter que... Talvez aquele negócio do jeito dele, de ser o pai que abraça os caras e cobra também, já talvez não desse tão certo no segundo ano, né? Porque não sabe. Futebol é muito de confiança. Você vê que o Bruno Henrique está sumido nos passos. Não está acertando nada, né? Porque ele está sem confiança. O Arrascaeta está sem confiança, Everton está sem confiança, o Gabriel está tentando, mas o Gabriel é um cara limitado, é um cara que fora da área, igual o Pedro. O Pedro, quando sai da área, pelo amor de Deus, eu sou melhor do que ele fora da área. O Pedro está dentro da área. E o cara, o Domi ainda não conhece claramente a equipe, o conjunto, porque o que o Flamengo tem o grande diferencial do Flamengo esse ano é o banco. E aí a gente ainda foi favorecido com a regra da FIFA de 5 substituições. O Domi só faz 3. É verdade. E as 3, às vezes, são assim. Num jogo, ele tira todos os meio-campo e bota só atacante. No outro, ele mantém só os meio-campo e não bota nenhum atacante. Pô, ele ainda tá meio barro, meio tijolo, né? Tá perdido. Eu acho que tem que levar ele para onde é que ele come a melhor paella do Rio de Janeiro, com presunto Ramon Serrano, não sei o que, para ele dar uma acalmada, se sentir mais em casa, porque, coitado, o cara chegou do avião e já tá caindo na frigideira, né? O Flamengo é isso, cara. Eu acho que alguém deve ter falado isso para ele, não é possível, né? É melhor ele entrar logo na farra do Rio, que aí ele já. Aí ele já. Sabe aquela moça que, porra, aquela moça tem que aparecer agora, pô. Ele precisa de uma namorada, ele precisa se divertir, ele precisa. E o cara que ele conhecia, que tocava cavaquinho e levava ele pro samba, foi pra Grécia, pô. Agora também o cara ficou solto na vida, tá triste, né? Porra, tem que entrar. Cadê o Adriano numa hora dessa? O Adriano tem que botar ele para um baile funk. Churrasco na laje. O barracão do Salgueiro, ele vê as mulatas. Que aí ele pega o jeito brasileiro. Ele fala, porra, esses caras são malandros, eu vou ter que entrar nessa onda aqui. Isso aqui é Rio de Janeiro. Porra, quebra o violão flamenco, porra, né? Pega um cavaco. É isso aí, porra.
Bom, Mas isso. domingo tem Botafogo, né? É isso aí, né? Já vamos terminar daqui a pouco o nosso papo. Vamos falar do Botafogo. Bora. Que relembrança você tem do Botafogo, hein, ô Mário? Um grande jogo que você viu. O Botafogo nunca foi um grande adversário, né, Bruno? Mas em 92, o Botafogo, você lembra? A gente era garoto, mas você lembra bem? Não, eu vi só pelo YouTube. Eu sou mais, sou mais novo. Mas o Botafogo era favorito absoluto. Você lembra que em 92 o Flamengo era oitavo, aí foi no mata-mata, chegando à final, aí teve aquele primeiro jogo que o Flamengo ganhou de 3-0. Foi. Aí entrou na final podendo perder de 2. Aí eu acho que a grande lembrança que eu tenho, o primeiro jogo foi um grande jogo, né? O segundo foi 3-0, né? 3-0 e depois o Botafogo empatou com a ajuda lá do senhor José Roberto Reit, que eu me lembro. Foi. Ele teve um pênalti manjado lá do Mandrake. Ele fez tudo para o Botafogo empatar. Ele era um cara assim, né? Ele gostava de... Ele gostava disso. Ele até hoje é conhecido por ter favorecido, entre aspas, o Flamengo em 81, mas na verdade... Microfone. Ele era... Não, do microfone não, do Flamengo Atlético. Que ele famosa, tudo é. É verdade. Eu já vi esse jogo uma porrada de vezes. A verdade é que o time do Atlético estava completamente destemperado, essa questão do brasileiro, né, do vitimismo. O Atlético, o Neguinho, teve uma falta que ele errou, foi um impedimento. Ele marcou impedimento errado, foram para cima dele, começaram a xingar, ele saiu expulsando todo mundo. É verdade. E aí ele foi marcado por isso daí. Mas em 92, eu acho que o que me marcou muito é que eu tinha... Em 92 eu tinha 21 anos. Aí eu estava com uma namoradinha aqui, uma namorada que eu tinha de São Paulo. Aí ela estava comigo, aí acho que no segundo jogo, no primeiro não. Aí ela veio aqui para Brasília passar um tempo aqui comigo, e aí no final a gente foi comemorar, lembra da 109 Sul? Que as comemorações... Na 109, aí depois nós fomos eu fiz um tour, né, com ela. Aí nós fomos pro Gilberto Salomão, tinha festa em tudo que é lugar, né? Aí depois, verdade. Aí depois eu terminei a noite com ela no Pontão, só que o Pontão não existia o Pontão, né? Era só as árvores lá. Aí eu paro a história aqui, aí eu não posso contar mais. Corrida de submarino mesmo, que beleza, hein? Muito bom. Aquele ano foi bacana, porque o que você falou, a gente quase não classifica para a segunda fase e a gente caiu num grupo que eram 4, só passava um para a final. Éramos nós, o Vasco, o Santos e o São Paulo. E eu sei que por essas coincidências, São Paulo estava envolvido na Libertadores, entrou com um time misto no primeiro jogo, a gente foi... Bom, resultado, no último jogo, a gente tinha que ganhar do Santos. Nós, o Santos, o São Paulo e o Vasco, todos tinham chance de passar, então todo mundo jogou para valer. E aí o Vasco estava ganhando em São Januário do São Paulo de 3-0, e ouvindo que a gente estava ganhando do Santos, eles começaram a pedir, lembra, a torcida, entrega. Eu pedi entrega, e o Vasco ganhou 3-0, né? Se não me engano, foi isso. Muito boa aquela época. Eu me lembro que foi aquele ano que, infelizmente, caiu, né, a mureta do Maracanã no primeiro jogo, não foi? Que morreu não sei quantas pessoas. O primo meu estava lá, e aí a gente não tinha internet na época, não tinha celular, não tinha nada, né? Eu me lembro da mãe dele apavorada, desesperada. E nesse jogo eu não estava, nesse jogo eu não fui. Morrendo de vontade, mas não fui, porque eu estava com a namorada aqui, aí não podia ir. Mas quase que eu fui, viu? Eu ia, né? Era o outro Maracanã, né? Eram outros tempos. Eu não fui mais nesse novo Maracanã. Eu acho que eu também não tenho muita vontade, não. Eu tenho aquele outro na cabeça e, vamos cara, mas não é saudosismo, não. Foi falta de oportunidade até agora, mas também não tive, assim, muita... Agora, o jogo que para mim marcou foi um de 81, quando a gente devolveu 6-0, né? Sim. Eu fiz... foi em 81. Foi no ano que a gente... E lembro que foi um dia ou dois, ou uma semana, assim, pertinho do meu aniversário, que eu sou de 15 de novembro. E aí foi uma farra, acho que foi no dia seguinte do meu aniversário. E aí a gente chega para ver, a gente já está se preparando para as finais da Libertadores, quando começa aquele jogo, que só no primeiro tempo a gente já mete 4, e a torcida começa a pedir, queremos 6, queremos 6. É muito bacana, né? Ali, aquele último gol. Né? Esse eu não tenho memória, né? Eu era muito pequeno, não tenho memória, mas já assisti esses 6 gols uma porrada de vezes. Aquele golaço do Andrade no fim, e que é muito bacana, porque é uma bola que, segundo as pessoas vem rebatida a defesa, e o Zico garante que não, né? Que foi ele que escorou para o Andrade, que ele pula com o zagueiro e dá um toquinho, uma ajeitadinha para o Andrade. Mas você lembra da história disso aí, né? De 6-0, né? Que tinha em 72. E olha como era jogador no passado. O cara ficou com isso na memória. Os caras não jogaram aquele jogo, os caras não tinham nada a ver, mas era o clube. Falaram, eu preciso defender a honra do clube. Hoje, bicho... A torcida do Botafogo tirava sempre, todo jogo 6-0, gostamos de vocês, aquela coisa, né? É isso aí. E aí, engraçado...
Eu pensei que você fosse falar outro jogo. Um jogo que aí a gente não viveu mesmo, que foi na década de 60, que o Botafogo levou o Urubu, né? Levou o Urubu como uma, enfim, uma provocação a gente aí, vivia uma outra época, né, de com politicamente tons incorreto. racistas e tudo, né? O Botafogo levou para falar que só tinha negro, que só tinha urubu na torcida do Flamengo. E a torcida do Flamengo abraçou. Adotou. Urubu, urubu. E a gente adotou o urubu como nosso Virou mascote. símbolo, né? Uma questão racista do Botafogo. Impressionante, né? É verdade. Pô, genial isso, né? Bacana quando a torcida inverte isso, essa inteligência que ela tem, e daí ninguém mais pega, né? Além do bullying não pegar, você ainda ganha um símbolo. No nosso caso, todo mundo tem orgulho de ser urubu. O Enfio fez o urubu maravilhoso, né? Desenhar o nosso Enfio. Cara, se o carioca tem uma vantagem em relação ao resto do Brasil, é essa: a malemolência, a flexibilidade de você se adaptar às situações. É verdade. Uma piada, quando você conta uma piada pro carioca, o carioca ri e te conta outra. É verdade. Se você conta uma piada para um paulista, sem ofender o paulista, você às vezes tem que explicar, ou tem que pedir desculpa. E o carioca não, ele já entra na brincadeira, né? Então, a torcida do Flamengo era diferente, ela fez isso, né? Era muito bom. Se o Domi começar a dar um pouquinho certo, ele vai sentir o que é isso, né? O que é virar o Domi, como o Mister virou o Mister e essas coisas todas, né? Favela, você estava falando do Maracanã Novo. Maracanã Novo é totalmente gourmet, só tem sócio. Você só tem rico lá, todo mundo com celular, com iPhone 11, filmando porra, tomando uma porrada de cerveja. Só tem rico no Maracanã Novo. Tempos, né? E aí a gente grita o quê quando a gente está ganhando? Favela, festa na favela. É verdade, é verdade. Isso é bacana demais, né? Porque a gente sabe que é o time do povo. É uma pena, porque o Maracanã encolheu, tem 70 mil lugares, não cabe todo mundo, igual cabia antes. Quer dizer, antes não cabia também, não. Mas a gente botava um no colo do outro, na marquise, e dava 180 mil. Eu já fui em jogo no Maracanã com 150 mil pessoas. Eu só não fui no colo de ninguém, mas eu já fui também, é legal, legal pra caramba. É legal, mas era super desconfortável, Bruno. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Eu prefiro o Maracanã antigo, eu não prefiro, eu prefiro o novo. Com certeza. Na minha idade hoje, né? Eu prefiro conforto. Não, tudo tem seu tempo, né? Eu acho que a gente ainda não achou aquele ponto certo, assim, tá bom, como é que a gente faz esse Maracanã gourmet? Nós temos que ganhar dinheiro, nós temos que botar o patrocínio e tudo, mas como é que a gente faz igual o Borussia, entre aspas? Lógico que lá os desfavorecidos deles têm um poder aquisitivo muito maior do que os nossos, mas que atrás dos gols, né, se ela tem os setores, que são os setores populares, e o Dortmund tem 90 mil todo jogo. Então a gente vai ter que achar isso, né? Temos que trazer, de repente, tirar as cadeiras de alguns setores, botar o pessoal de pé. Né? Isso eu acho que é correto. Subsidiar. O mundo deve isso à torcida. Não é? Eu pago mais caro para você poder pagar mais barato. É isso aí, pô. Mas o Flamengo, lembrando que o Flamengo, se alguém estiver assistindo a gente aqui, o Flamengo não é dono do Maracanã. O Flamengo não pode fazer isso. É verdade. É do Estado. O Estado ele precisa autorizar, a Câmara Legislativa precisa autorizar. É isso aí. A Assembleia, né? Então não é algo trivial, mas o Flamengo tem esse projeto de tirar. E o Grêmio fez isso, só que o Grêmio é dono do Estado. É isso aí. É isso aí. E prognóstico, então, para domingo, para o próximo jogo? Cara, tá difícil. Hoje a gente falou que ia ser uma vitória fácil, quase que a gente cai do cavalo. A gente tá de sacanagem. Que a gente falou de zoeira, né? O Flamengo não vai ganhar de ninguém facilmente nas 10 primeiras rodadas. Seria muito improvável, muito mesmo, porque o Flamengo está em fase de adaptação, de readaptação e de recondicionamento físico. Não é trivial. O time do Flamengo é muito superior a todos os outros. Muito. Inclusive do Atlético. Só que eles estão à frente, eles saíram na frente. Sair na frente num campeonato como o brasileiro não significa que vai chegar lá na frente também. É uma maratona, uma corrida de 100 metros. Então. É isso aí, não acende nenhuma luz vermelha. Do Botafogo, eu acho que a gente o Botafogo é muito fraco. Não dá para acreditar no Botafogo. Acho que o Flamengo ganha, mas ganha um gol, 2 gols de diferença, no placar apertadinho. Bom, acabou a zica do Gabigol, foi de pênalti, mas pelo menos a bola está lá dentro, né? Quem sabe ele volta a fazer. O Bruno Henrique faz gol contra o Botafogo mesmo, então ele vai faz. É isso aí. E vamos que vamos. Marão, foi muito bom, acho que já deu uma meia hora de papo para a gente fazer esse nosso piloto. Vamos ver se a gente consegue continuar aí, né? Bom, se o Flamengo continuar ganhando, a gente vai. Então a gente vai manter essa nossa live aqui e outras, né? Porque essa quarentena também
tem que ser um momento da gente descomprimir um pouco da barra pesada que está lá fora e fazer algumas formas da gente se divertir as pessoas, tudo, né? Não fazer umas lives da importante. Você deve ter visto muita live, tem muita live chata pra caramba, né, mano? 3 horas de live, não, a gente não vai entrar nessa, não. Quer fazer análise de esquema tático? Tem gente que faz aí, quer ficar metendo o pau nos outros, vamos bater aqui um papo de amigo. E acho que esse time do Flamengo tem que também pensar o seguinte, ele deve a gente o fechamento do Clube do Vinho. Eles não podem vacilar, não, senão aquele pessoal volta e aí sabe como é que fica, né? Porra, não, né? Porra, bate na madeira aí, Bruno. Que Clube do Vinho. Aí volta até o Júnior faz isso. O Júnior é amigo lá do Abel, fica com essa palhaçada do Clube do Vinho. Porra, o Flamengo no futebol não mais, porque 2019 é algo fora da curva. É um outlier. É verdade. Agora, em administrativamente, em estrutura, o Flamengo vai continuar por muitos e muitos anos em outro patamar, inclusive comparado com os cariocas, mas é verdade. Comparado aos paulistas, porque tem aquela arrogância paulista de bater no peito e falar, olha, eu que sustento o Brasil. Os times de São Paulo deram uma caída bem grande financeira. É verdade. E o Flamengo vai ficar por muitos e muitos anos assim, e o único que eu vejo com potencial de chegar perto é o Vasco, que agora parou, o novo presidente ele parou com essa síndrome de vitimismo, que assolou o Fluminense e o Botafogo, colou no Flamengo para aprender, porque o Vasco tem massa por trás. É verdade. Aqui em Brasília, né? Aqui em Brasília eu não conheço nenhum vascaíno, acho que só meu pai mesmo. Não conheço. Tem 2 caras lá que, mais ou menos, lá que trabalham comigo. Não conheço. É verdade. Mas o Vasco tem uma massa muito grande no Nordeste, no Rio, e ele tem condição de crescer. Fluminense e Botafogo não tem condição de crescer assim. Vai sempre precisar de um mecenas para bancar ou se profissionalizar e comprar o futebol profissional, igual o Botafogo está tentando, mas aí precisa de mudança legislativa, uma série de coisas. É verdade. Aquela ideia do Clube dos 13, a gente olha para trás às vezes e fala assim, pô, se tivesse dado certo lá hoje, a gente podia ser meio Premier League, né? Não deu certo, mas a gente aprende com E quem criou aquilo lá, Bruno, foi o senhor Eurico Miranda, né? Com aquela espada de tapete. Nós mandamos o cara, nós mandamos ele para a CBF, não foi? O Aidar e o Márcio Branco, que eram os presidentes do negócio, falaram, porra, não vai dar para mim, vai você lá. A garotada não conhece essa história. Eles ficam de sacanagem que o Sport é campeão e tudo, mas, na verdade, o que o Eurico Miranda fez? Ele era o vice-presidente, o Clube dos 13 falou, ninguém vai jogar, não tinha definido ainda quem ia ser finalistas. Aí o Eurico chegou lá e falou, não, vamos jogar sim. E assinou. O Eurico assinou. E o engraçado é que você vê os vídeos dele da época, e ele fala assim, não, eu assinei, mas tipo assim, é porque isso era o menor no meio de tudo, não sei o quê. E depois, quando o campeonato vai indo para frente, ele meio fala também que não é para jogar, o Flamengo é o verdadeiro campeão e tudo. É que logo depois, passam os anos aí, a ironia, né, da vida, do esporte, o Aidar vira o presidente do São Paulo, que depois requer a taça das bolinhas, dizendo que o Flamengo não ganhou o título, quando há 20 e tantos anos atrás ele dizia que é muito engraçado. Eu tenho um amigo que é São Paulino, eu falo, mas esse Aidar é um mau caráter, né? É um mau caráter. O cara lutou como presidente do Clube dos 13 para aquilo ali dar certo, para brigar, para peitar a Globo, e aí ele vira presidente do São Paulo e fala, não, o Flamengo não é campeão, não. É muito mal. Isso é um pouco... Isso, é o sintoma da gente, porque que a gente não está em outro patamar também no futebol, né? O Brasil, o Flamengo está em outro patamar administrativo, gerencial, mas o Brasil, cara, na nossa vida aqui, ele vai continuar no mesmo patamar, porque a gente tem essa cultura enraizada, e aí a gente leva isso para todos os campos, e para o futebol não é diferente, né? Então, você fala isso, eu já boto até aqui a minha cara de mister e tudo, já meto meu sotaque aqui, vou para Portugal. Não, vamos não. Vamos fazer esse negócio aqui, vai dar certo, não vai? Você, pelo menos, é meio português, né? Eu tô ferrado. Brasileiro até a raiz. Tá certo, Marão. Cara, o papo foi muito bom, nem parece que a gente está 40 minutos aqui batendo papo, tem gente aqui olhando, eu vi que tem gente, a gente fez um piloto, semana que vem a gente faz um negócio mais ajeitadinho, né, Marão? Tem gente aí, eu não consigo ver, não, só você que consegue, né? Ah, é? Pô, já teve mais gente, mas não vou dizer quantos são, não, mas é muito pouca gente, mas eu estou vendo que tem gente que entra, sai da sala e tudo, o Karashima deixou aqui seu comentário, e a gente agora aprende com isso. Eu tenho seis seguidores no meu canal do YouTube, eu espero que... O problema é que eu acho que um é o JP, que é meu professor, ele vai ver as coisas que eu faço lá,
e os outros 5, eu acho que é a minha mãe que fez 5 perfis lá para gravar. Tem que botar o celular, uma câmera, o outro, não sei o que, tudo para... Agora vamos fazer então um trato aqui. O Flamengo ganhando domingo, a gente faz uma outra, e aí você disse que a gente tem que tocar uma música rubro-negra para fechar ou para abrir o programa. Bora. Isso? Bora. Você é o primeiro, você ensaia e eu canto. Pode ser, pô. A gente... Bruno, agora eu sou aluno de canto, então... É mesmo, eu também, só que não sei se adianta muito, não. Eu tô igual o Perivaldo do Botafogo, disse que uma vez ele falou assim, pô, Perivaldo, fazendo muito treino durante a semana, puxado, que assim eu aprimoro as minhas deficiências. Aí ele falou, não faz isso não, você vai ficar cada vez pior, cara. Deixa no tamanho que tá, né? O JP é um gentleman, né? É um lorde. Eu falo, JP, a minha voz é muito feia, JP, ele não existe isso. É só uma questão de respiração. Eu falei, não, JP, tem gente que nasce com a voz bonita. Eu não vou cantar. Ele, não, você está cantando muito bem. Canta sim. Pô, eu já ouvi cantar. Você canta pra caramba. E aí a gente faz uma plateia do pessoal com um pouquinho mais surdo, tudo, assim, também não tem problema. Aí, beleza. Aí eu tô... Aí a gente manda ver. Marão, tudo de bom, cara, muito bom. Valeu. Se não fosse a sua força, o Gabigol não fazia aquele gol. Vamos aumentar essa galera e domingo a gente ganha do Botafogo e decola para o BI do Brasil. Não, como é que é agora? O Hepta, né? Octa, Hepta nós somos. O Mister perdeu as contas, tanto dia. Aliás, só a última aqui. Essa semana fez 40 anos do primeiro título brasileiro. E aí, esse jogo também. E aí eu era pequenininho, aí eu era pequenininho mesmo, né? 9 anos. E aí você lembra que tinha os LPs que depois lançava com os gols? Eu tinha esse LP também, o Jorge Cury e o Valdir Amaral narrando. E aí eu decorei o gol. Do Nunes, o terceiro gol, e aí o pessoal brincou aqui durante a semana, eu falei, gente, eu acho que eu lembro, eu tenho essa memória de 9 anos de idade. Aí vem o Flamengo, desce o Flamengo no meio de campo, vem Carpegiani e lança Zico. Zico para Nunes, desce o furacão do Mengão, tricampeão, bateu a Silvestre, fumaça de gol, atirou, é gol! Flamengo! Golaço de Nunes para o Mengão Brasil, pode ser o gol do campeonato Nunes! Tem peixe na rede do Galo. Choveu na horta do Mengão. 37 decorridos desse segundo tempo. Mengão Brasil 3, Atlético 2. Mário Viana, gol legal! Eu tenho de cor, bicho. Esse foi o Valdir Amaral, porque eu acho que nessa época já narrava cada um meio tempo, né? O Jorge Cury metade do tempo e o Valdir Amaral. Não era meio tempo. Muito legal, pô. E é outra epopeia que uma hora a gente pode voltar a falar que aquele ano foi muito bonito. A gente só perdeu 2 vezes no campeonato, uma vez para o Botafogo da Paraíba e no primeiro jogo da final para o Atlético. E os jogos do Atlético foram maravilhosos, né? Pô? O Zico sai machucado contra o Curitiba, não joga o primeiro jogo, o Júnior entrega o gol, aí o Reinaldo, com uma perna só, faz chover no Maracanã. Pô, e eu me lembro, eu estava no Rio de Janeiro, meu avô estava doente, internado, até perto do Maracanã, num daqueles hospitais perto do Maracanã. Aí minha mãe foi desesperada por Rio, levou a garotada, levou todo mundo, no meio, perdendo aula. Aí eu me lembro, eu até lembrei meu tio aqui, que nós ouvimos pelo rádio na casa de uma tia falecida, ele novinho, eu com 9 anos, e eu me lembro exatamente desse jogo, exatamente. Eu tenho muito pouca memória dessa fase, né, de infância, mas essa ficou. Ficou, né? Sensacional, cara. Muito bom, Arão. Valeu, né? Cara. Então vamos marcar umas outras aí, tudo. Obrigado a quem assistiu, obrigado a quem participou. E aí a gente vai... Depois vocês deixem seus comentários, arrasem com a gente no que não funcionou, diz o que vocês querem. Vai ter música na próxima já e a gente faz, então, sempre uma live aqui divertida. Não vale falar que a gente é feio, hein? Aí, sacanagem, né, cara? Você lembra do... A minha filha disse que eu fui eleito lá na turma dela com o pai menos feio da escola. Então, isso já é... Isso é legal, né? Você lembra daquele cara... Eu bati no peito aqui, pô. Eu sou o pai menos feio. Você lembra de um cara que apareceu na planilha da Odebrecht, que era conhecido como todo feio, ele ficou pau da vida por isso? Não, todo feio é sacanagem. Pô. Roubar eu roubei, mas todo feio não. Opção tudo bem, mas sacanagem, pô. Todo feio.
É isso aí. Valeu, Mário. Um abraço. Saudações. Saudações.